Olá, espero que este dia esteja muito bem para si. Vamos hoje para mais um tema de saúde. Para começarmos, vamos fazer uma pequena oração. Santíssimo Deus, Santíssimo Pai, mais uma vez pedimos a presença do Seu Santo Espírito para que venha nos guiar e nos instruir na Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Para o tema 2 é cuidando dos nossos olhos. O nosso tema, o nosso texto para esta temporada encontra-se em Salmos 91, verso 16, que diz que Deus requer que a nossa vida seja longa aqui nesta terra e dessa forma conheceremos a sua salvação. E mais uma forma de cuidarmos do nosso corpo é cuidar dos nossos olhos, que é um órgão extremamente incrível, que tem muitas funcionalidades, dentre as quais que é a visão que nós conhecemos. Precisamos dos olhos para a visão, precisamos dos olhos para podermos perceber o nosso ambiente. Se não cuidarmos da nossa visão, da nossa vista, do nosso olho, podemos ser acometidos por algumas enfermidades, dentre as quais a cegueira noturna, a conjuntivite, perda da visão e o glaucoma, dentre outras. E existem alguns alimentos que são extremamente importantes para o bom funcionamento deste órgão, dentre os quais vou citar alguns, que é a cenoura, o espinafre, a laranja e a manga. Há algumas dicas para podermos cuidar da nossa visão. Devemos evitar o consumo de gorduras, como a gordura da manteiga, evitar o consumo do café e evitar o consumo de sal excessivamente. Devemos reduzir o máximo de tempo da permanência nas telas, devemos reduzir. Devemos separar alguns minutos do nosso dia, pelo menos uns 5 minutos do nosso dia, para podermos reparar no horizonte, que ajuda muito na manutenção da vista. Importante também, devemos pestanejar várias vezes por dia, sempre que pudermos, porque quando estamos na tela evitamos pestanejar porque estamos concentrados, mas devemos pestanejar porque ajuda na lubrificação da vista. Devemos evitar esfregar os olhos e se por alguma razão temos que mexer na vista, temos que garantir que as nossas mãos estejam limpas para evitar que possam aparecer alguma infecção. E se nós tivermos alguma irritação na vista ou algum problema, algum corpo estranho, não podemos tentar fazer um tratamento por nós próprios. Vamos sempre procurar um médico, um oftalmologista, que é para poder fazer o tratamento devido. E também devemos fazer um check-up periódico nos médicos. Devemos evitar colocar medicamentos para a vista que já tenham validade vencida. Estaremos a estragar a nossa vista. E para as mulheres e os homens que usam maquilhagem, à noite devem retirar a maquiagem. E assim estaremos a fazer um bom cuidado da nossa vista. E sem esquecer que uma boa alimentação, a prática do exercício físico, ajuda e muito na manutenção e no bom funcionamento da vista. Quer que a sua vista funcione bem, cuide bem dela. E assim terminamos o tema de hoje. Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Com certeza estou aqui mais uma vez com a palavra de Deus, a mensagem de esperança para você. O Apocalipse para hoje, vozes de visões. Essa é a nossa série especial. Essa é a lição número 2. Venha comigo para esta lição especial. A visão do Cristo ressuscitado. Veja o que está no livro do Apocalipse, capítulo 1, versos
18. Vamos começar no verso 17. Preste muita atenção, por favor. No verso 17 diz assim: quando o vi, visão, percebeu? Quando o vi, caí a seus pés como morto. Essa é a reação de um ser humano pecador quando se apresenta a alguém glorificado. Você percebe que o testemunho do apóstolo João é que quando viu Jesus glorificado, caiu aos seus pés como morto, diz a Bíblia. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Agora vamos para o verso 18. Diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Querido, você percebe que aqui não temos alguma dúvida que Jesus se apresenta como aquele que esteve vivo. Percebeu? Ele andou por esta terra e depois foi morto e após a morte saiu da tumba. Ele ressuscitou dos mortos. Agora, há um segredo, querido, que você encontra no verso 5. Eu vou ler para você agora. O Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz assim. Verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Querido, você percebe que aqui, no verso 5, Jesus é apresentado como o primogênito dos mortos. Sabe, querido, essa palavra primogênito ou princípio, você percebe que chama a atenção não a questão do tempo da sua ressurreição, mas exatamente porque ele tinha o poder, percebeu? De entregar a vida e voltar a tomar a vida. Ele, com certeza, é que assegurou a ressurreição de todas as pessoas que ressuscitaram e que vão ressuscitar. Os que ressuscitaram antes da ressurreição de Jesus e os que vão ressuscitar, com certeza, depois da sua ressurreição. Ninguém vai sair da sepultura. Ninguém alguma vez saiu da sepultura, a não ser por causa do triunfo de Jesus ao sair da tumba naquela manhã gloriosa do domingo. Percebeu? Então, querido, Jesus é a segurança, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Jesus é o grande eu sou, de acordo com o livro de Êxodo, no capítulo 3, versos 14. Aquele que guiou a igreja no passado também guia a igreja no presente. Você se lembra da lição passada? Falamos de Jesus andando entre os castiçados. Jesus é quem guia a igreja. Ele que pagou o preço da sua redenção e também Ele que controla a sua vida. Ele que guia você rumo à Canaã celestial. Agora, uma coisa mais importante acima disto, Ele tem as chaves, diz a Bíblia. Ele detém as chaves da morte e do inferno. Se você um dia tiver uma tragédia de perder as chaves da sua casa, saiba, querido, que naquele dia terá que arrombar a porta. Naquele dia terá que passar uma noite fora da casa, porque as chaves permitem o acesso. A ressurreição está garantida somente em Jesus, que tem as chaves. Ele pode abrir as sepulturas e permitir que os que estão lá nas sepulturas possam sair. Não somente abrir, mas também dar a vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Agora, há uma coisa importante que vou dizer para você. Olhando para o assunto da morte, olhando para o assunto da ressurreição, tem sido mistério. De alguma forma existem tantas perguntas e que muitas vezes as respostas não se encontram na Bíblia. As pessoas dão respostas que não são bíblicas e você não encontra a certeza. Mas hoje, querido, quero passar para você algumas informações básicas sobre a morte. Que a Bíblia seja o nosso manual. Percebe uma coisa importante. Em relação ao estado dos mortos, querido. Olhando para o livro de João, capítulo 11, versos 11 até verso 14. Você percebe que Jesus ele faz uma comparação da morte com o sono. Quando alguém morre, dorme. Essa é uma comparação. Percebeu? Não porque quando você dorme está a morrer, mas aquilo que acontece, você fica inconsciente, exatamente acontece também quando alguém morre. Deixa de controlar o tempo, deixa agora de se comunicar com mais outras pessoas, por mais que estejam próximas dessa pessoa. Está dormindo? Agora, querido, quando você vai com certeza para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 até versos 16, você percebe que os mortos em Cristo ressuscitarão. Percebeu? Ressuscitarão na segunda vinda de Jesus.
nós aguardamos a volta de Jesus. E na sua volta, há de haver uma ressurreição dos salvos. Percebeu? A ressurreição geral. E no livro de São João, capítulo 5, verso 28 e verso 29, mostra que há duas ressurreições. Atenção, a primeira é a ressurreição para a vida. Vai acontecer na volta de Jesus. A ressurreição dos salvos. Depois dos 1000 anos do Apocalipse, capítulo 20, vai acontecer a segunda ressurreição. A ressurreição daqueles que vão para a destruição. Ressuscitar na segunda ressurreição significa ressuscitar somente para passar para a destruição. Querido amigo, querida amiga, essa mensagem de hoje é o alicerce da sua fé. Porque o diabo tem 2 pontos-chave do engano nos últimos dias. A imortalidade da alma e a doutrina da santidade do domingo ao invés do sábado, o 7º dia da semana. E você percebe que entender corretamente, de acordo com a Bíblia, esses 2 pontos significa nos últimos dias da história, de acordo com o Apocalipse, alcançar a vitória. Percebeu? Então, querido, seja abençoado por Deus por receber esta palavra de fé, esta palavra doutrinária, bíblica, para assegurar você, para que nunca seja enganado. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, fala da criação. Na criação houve uma matemática. A matemática foi a soma. O pó da terra e o fôlego de vida. Aí nós temos uma alma vivente. Percebeu? Então, querido, no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 7, apresenta a subtração. O que acontece na morte? A separação do fôlego de vida e aquilo que é a parte do corpo que veio da terra. Com certeza chama-se a morte. Na morte não temos uma alma. Percebeu? Porque a alma vivente, com certeza, é um ser vivo. Sou eu e você que estamos com vida. Na separação do fôlego de vida, com aquilo que é a parte do corpo, você tem um cadáver, percebeu? Que volta a se tornar um pó e depois a parte do espírito volta para Deus. Para mostrar o seguinte, não existe alguma alma como entidade pensante que esteja dentro de você. Não existe. Pelo contrário, na criação, no Gênesis, capítulo 2, verso 7, você tem uma alma vivente como um resultado, percebeu? Daquilo que foi a soma entre o fôlego de vida, o sopro que entrou com certeza nas narinas daquele boneco sem vida que foi feito de barro. Há um ponto ainda muito importante. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16, mostra que a única pessoa que tem a imortalidade é somente Deus. Estou falando para você acerca da imortalidade inata. Nós podemos ter a imortalidade ao recebermos. Deus é o único que tem imortalidade por si mesmo. Percebeu? Não comunicada. Então não existe mais o outro ser que tenha imortalidade inerente. Percebeu? Para mostrar o seguinte, quando diz assim, quando você morre, existe uma parte que não morre. É mentira. Você veio à existência. Você pode deixar de existir se você se desligar daquilo que é a fonte da vida. Percebeu? A maior tragédia do ser humano é querer ter a vida desligada da fonte da vida. Nunca será possível. Qualquer tendência de se separar de Deus, que é a fonte da vida, tem como seu resultado final a degeneração e a morte. Percebeu? Agora permita-me chegar aos pontos finais, aos pontos cruciais sobre esse estudo profundo. A ressurreição. Percebeu? A passagem que se encontra em Romanos capítulo 2, no verso 7, mostra aí que nós precisamos buscar a imortalidade. Não temos a imortalidade, mas podemos encontrar. Nós poderemos ter a imortalidade, sim, em 1 Coríntios, percebeu? Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 a 54, quando Cristo se manifesta pela segunda vez. Quando Cristo voltar nas nuvens do céu, aqueles que ressuscitam, ressuscitam imortais. Então, ao voltar Jesus nas nuvens do céu, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 a 54, ali com certeza há de acontecer a ressurreição geral dos salvos, a ressurreição daqueles que vão para os céus. Aqueles que morreram com diabetes, com doenças várias, vão ressuscitar dessa vez sem doença, perfeitas, com certeza imortais. Você quer participar na ressurreição dos salvos? Você quer com certeza, quando Cristo se manifestar pela segunda vez, você esteja entre os salvos, cantando Hosana e Aleluia? Percebeu?
você triunfando nas nuvens do céu, indo passar 1000 anos nos céus e depois a eternidade nesta terra, a terra renovada. Se você quer ter essa certeza, essa esperança maior, eu quero dizer para você, este é o momento que você tem para se entregar a Jesus, para aceitar esta mensagem e confiar na graça de Deus. Se você quiser, venha comigo para esta oração. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque a sua palavra é luz, porque de acordo com o Apocalipse, somos desvendados os segredos e compreendemos que existe esperança para os que morrem com Jesus. A ressurreição é a solução da morte. Não temos uma passagem automática para o céu. A morte nunca foi e nunca será, e nem é passaporte para entrarmos nos céus. Pelo contrário, a morte um dia será tragada pela vitória. Nunca mais se pronunciará esta palavra morte, porque o próprio pecado de pecadores, o diabo e os demônios nunca mais existirão no novo céu. Lá não haverá mais luto nem pranto, mas hoje, querido Pai Celestial, consegue ver a nossa volta com essa pandemia, tanta morte. Onde está Deus para intervir? Tem sido o clamor de todas as pessoas na terra. E nós sabemos que o Senhor é justo. O Senhor vai intervir com certeza, mas precisa da nossa decisão, da nossa aceitação e da nossa entrega. Estamos aqui, ó Pai, nos entregando nas Tuas mãos. Aceite também a nossa entrega, em nome de Jesus. Amém. Ao deixar seu trono lá no céu, Cristo veio ao mundo pra salvar o homem condenado a morrer. Veio lhe dar a nova chance de sorrir. Veio salvar-lhe do pecado. Por amar o homem foi capaz de enfrentar a morte em seu lugar. Veio lhe dar a nova chance de sorrir. Veio salvar-lhe do pecado. Como posso